Olá, eu sou Tice, fiz escalada Master Dom em 2002. Uma história meio atípica para contar, né? Que com fé em Deus, né, muito em breve eu terei essa oportunidade de contar essa história mais uma vez. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lu Rosado. Eu fiz a escalada 68 pé na estrada em 2012 e eu fui convidada junto com Tice para falar um pouquinho com vocês sobre oração em família, oração pela família. E eu fui convidada, né, plena pandemia, alpinista de 2002, para falar sobre a oração pela família de forma online, né, através de vídeo. Não foi uma missão muito difícil, não. E aí a gente tem que se lembrar do sim de Maria, né? A gente pensa duas vezes antes de aceitar, e depois que aceita, a gente pensa, acho que eu me meti no encrenca, né? Como é que a gente vai conduzir? Eu, junto com a Lu Rosado, que é uma alpinista fantástica, uma pessoa super maravilhosa que eu conheci de forma online, né? Devido a essa missão. Muito em breve eu gostaria muito de conhecê-la pessoalmente, para falar, né, para conduzir um momento de oração pela família, né, pelas famílias. Uma, para mim, no meu caso, eu considero a base muito importante de uma mudança mundial, né? Eu acho que todo o nosso segredo está na família, está na relação familiar. Então, a gente não pode fazer oração apenas pela nossa, né? A gente tem que fazer pela nossa e pela do vizinho, pela família mais longe, pela família que a gente não conhece, por esse momento de pandemia, que seja um momento de muito aprendizado para todas as famílias, né? Graças a Deus, assim, eu conversei com muita gente e foi um momento de resgate. Então, até devido a esse momento que a gente está vivendo, antes de dar o meu testemunho um pouquinho sobre oração em família, orações pela família, né? Como evangelizar a nossa família, eu vou ler, né, uma música, né, no canto, infelizmente não canto, mas mesmo assim, mesmo se eu cantasse, eu leria, porque eu acho uma música belíssima, uma música que fala pela família, e vale esta reflexão, né? Convido a todos que leiam sempre que possível, porque ela sempre me resgata, ela sempre me acalma quando os momentos estão difíceis dentro de casa, porque toda a família vive momentos mais difíceis, seja na função de filho, seja na função de mãe, né? Eu preciso sempre dessa melodia, preciso sempre dessas mensagens. Cada um tem um ponto escondido na alma. Sempre volto lá. Paraíso dormente, oásis de calma, saudade. Adotar a esperança, buscar alegria. Vem comigo lá. Com as forças unidas de noite e de dia. Família. Laço que trança os sentimentos. Traço que une os pensamentos. Esse encontro transforma o tempo. Entre abismos e vales erguer novas pontes, formas de amar. Ir além das fronteiras e dos horizontes. Caminha. Quando chegar mais gente, vê se amplia o amor. Seja clarão de luz, calor. Então, assim, antes até de falar um pouquinho da minha família, né? A gente homenageia famílias que nos inspiraram. Então, eu decidi fazer esse vídeo vestindo a camisa, né, de Amar é Boom, de um cara que me inspirou muito, de filhos que me inspiraram muito, de mãe que me inspirou muito. Os mais novos e um pouquinho os mais velhos, assim, infelizmente os desse ano já não o conhecem mais, mas para toda a família sempre tem uma referência, né? Quando a gente parte para algo novo na nossa vida, a gente se espelha em alguém. Eu acho que tudo na vida é assim, a gente se espelha em alguém numa profissão, a gente espelha em alguém no estudo, e a gente se espelha assim em uma família para constituir a nossa família.
E eu me inspirei sempre muito nessa família, uma família que só tem a ensinar, só tem a acrescentar nas famílias jovens. A cada dificuldade que eu tenho nos momentos de orações, eu sempre me lembro deles, sim. E por isso vai a minha homenagem nesse momento para Rogério Dantas, pro Boom, né, que hoje olha pra gente lá de cima, né, e que sempre esteja intercedendo por nós onde ele estiver. O que é que eu tenho para falar, né? Como fazer momentos de orações em família. No meu caso, eu tenho 2 filhos, a Cecília e o Henrique, e de quando eu me resgatei no Escalada, fiz em 2002, mas quando eu me efetivei mesmo foi em 2010. E a partir daí passei sim a ir para missa todos os domingos. Me batizei em 2010, não era batizada em 2002, então cada semente tem seu tempo para desabrochar. Um desejo meu como mãe era, eu olho para meus filhos e falo, eu quero que essas crianças sejam alpinistas. É o desejo, meu desejo. Qual é o seu desejo maior como mãe? Eu quero isso, porque eu acho que a partir daí vem a consequência, né? A partir daí as coisas irão acontecer na vida deles. E como introduzir o Jesus na vida dessas crianças, né? A gente não sabe, a gente vai aprendendo, a gente vai introduzindo. Meu marido é católico, mas ele não é participativo também. E a forma que eu encontrei de trazer a oração para dentro de casa foi através das crianças. Então, desde sempre, desde 3 meses do meu primeiro filho, desde o primeiro mês da minha primeira filha, eu os levo na igreja, né, todo domingo, ou sábado, se não der, mas sempre levo, faço questão. Decidi, inclusive, fazer um registro inocente, na verdade. Inicialmente, eu queria registrar o crescimento deles e eu queria sempre um lugar que pudesse ser constante na vida deles. E graças a Deus foi a igreja, foi a cruz que tem na entrada da Ascensão do Senhor. E toda vez eu registrava com a intenção inicial de ter o crescimento. E postava no Instagram, né? A cada fotinha de cada domingo eu colocava com a hashtag Crianças em Cristo. Quem procurar lá vai ver que 80% são meus filhos. E foi isso. Ao longo dos anos, essas fotos inocentes começaram a incomodar outras famílias no meu Instagram que não participavam, que acreditavam apenas que a oração seria aquele Pai Nosso na hora de dormir, cansado, né? Porque os pais sempre estão cansados nessa hora depois de um dia inteiro de trabalho. E aí eu percebi que eu podia entrar na vida das pessoas e na vida das famílias. Foi aí nesse momento que eu comecei a dar mais ênfase a esse Crianças em Cristo. Além daquelas fotos inocentes de Instagram, assim, que era para registrar crescimento, eu comecei a registrar momentos, né? Em nenhum momento eu falava assim, vinha para a igreja, vamos, Deus precisa estar presente na vida de vocês. Eu comecei a postar, a mandar áudios de meus filhos fazendo. A Cecília, de 3 anos também, já sabe fazer um Pai Nosso meio da forma dela, mas ela já sabe a intenção do que ela quer. Ela já tem a intenção do sagrado, apesar de achar que ainda na cabecinha dela que o Papai do Céu é o Padre Mané. O Henrique já tem consciência absoluta de que a gente tem um pai maior, que a gente tem uma mãe maior, e isso é muito, eu fico muito feliz por isso, né? Que ele deve prestar conta, assim, alguém que está acima do pai e da mãe deles, que tem alguém além do pai e da mãe, isso é muito importante. Então, foi essa forma que eu achei de fazer oração, de ter um Jesus Cristo amigo, de ter um Jesus Cristo próximo dos meus filhos, próximos da minha família, seja pela comidinha que eles têm, sejam pela casa, pelo brinquedo que eles ganham. Eu sempre introduzo essa oração, esse Cristo amigo, né? Que graças a Deus eles conseguem ganhar um carrinho, eles conseguem ganhar uma bonequinha, entendeu? Eles conseguem comer, né? Passado para eles. E ao mesmo tempo eles começam a ter essa ideia da igreja como um momento de festa, como um momento de escola, onde eles podem chamar os coleguinhas em determinada missa das crianças. Eu fiquei super feliz que eu consegui 18 coleguinhas de Henrique, 6 foram para a missa, né? Lá na Ascensão do Senhor. Desses 6 coleguinhas, 4 crianças provavelmente nunca tinham ido na igreja, nunca tinham assistido a missa. Então, era a celebração gostosa, não era aquela celebração imposta. Meu filho, ele ficou tão feliz nesse dia que eu não consegui conter, né? Quem me conhece já sabe que eles são até comportados na igreja,
Mas nesse dia foi impossível, gente. Mas foi alegria, foi festa. No final até pedi desculpa para Padre Mané, sempre muito generoso. E ele, não, é isso mesmo, o que importa é que as crianças estão vindo, porque eu não sabia o que fazer para conter minhas crianças, entendeu? Pela euforia que eles estavam de ter amigos ali dentro. Ao mesmo tempo, eu gosto, assim, de ver que eu incomodo famílias, né, que se sentem chamadas, ainda não vão, mas como é que a gente não tem tempo, a gente não pode por causa de um almoço de domingo, a gente não pode por causa de um café da manhã de domingo, a gente não pode porque eu tô sozinho com meu filho, mas Tícia leva as crianças para a igreja, ela e as duas crianças. Cecília começou a ir com 1 mês. Eu ia para a igreja, Henrique com 3 anos, só que nesse momento eu alternei, né? Eu levava Henrique no domingo, Cecília com o mês no domingo seguinte. Levava e fui alternando. À medida que Cecília começou a ter mais independência, comecei a levar os dois todo domingo. Então é isso, gente. Me abençoam, né? Toda noite, antes de dormir, eu peço que Deus abençoe eles. Na hora que eu for sair para o trabalho, na hora que o dia começa, eu peço que o nosso Senhor abençoe Henrique, que abençoe Cecília, faça um sinal da cruz na testa dos dois. E a coisa mais linda do mundo, eles fazem o sinal da cruz na minha testa, eles me desejam essa bênção do nosso Pai, né? Então a oração, para mim e família, não está apenas restrita ao Pai Nosso e restrita à Ave Maria, né? Meus filhos têm intimidade com Nossa Santinha porque mamãe tem intimidade com a Santinha. Então, que a gente introduza essa oração em todos os momentos, que a gente deseje o que é de melhor para quem é mais importante na nossa vida. E é dessa forma que eu acredito que eu posso formar meu filho, que eu posso formar minha filha, que eu posso mudar pelo menos o mundo ao meu redor, que eu posso mudar famílias ao meu redor e que eu possa ser exemplo de oração em família. Agradeço muito o convite, né? Eu sempre gosto muito de falar de temas que eu sei que eu tenho uma família massa, porque eu estou na igreja, porque minha família está em Cristo, certo? E aí eu vou passar o momento de condução e oração para a alpinista Lu Rosado, que vai dar sequência a esse momento com vocês, tá bom? Até a próxima. Primeiro gostaria também de agradecer pelo convite. Tem sido muito legal trabalhar com Tice. Como ela disse, a gente não se conhecia, mas está sendo uma experiência super legal. E eu queria continuar um pouquinho falando sobre o que ela falou, porque ela trouxe um pouco mais da perspectiva sobre a oração em família, né? Ela trouxe um pouco sobre a experiência dela na oração em casa, na oração com a família, na igreja e sendo igreja. E eu queria continuar falando um pouco mais para a abordagem do oração pela família. Para começar, eu queria falar um pouco sobre um pedido que o Papa fez em julho desse ano, que ele pediu pra gente, pra todo mundo, rezar pelas famílias. Ele traz que a família precisa ser protegida e também queria trazer uma outra fala, que foi do Papa Bento XVI, antes disso, né, ainda antes, em que ele traz que a família é o principal patrimônio da humanidade. Pensando um pouco sobre isso e pensando na humanidade, na situação em que a gente está passando, em que o mundo todo se vê agora, eu comecei a pensar sobre essas duas coisas juntas e junto desse cenário todo, e pensei assim, que esse cenário todo, ele nos traz mais claramente a perspectiva de que a gente tem uma responsabilidade sobre o outro que muitas vezes a gente não está vendo, né? Como a gente tem que cuidar dos outros, e esse cuidado e pensar em todos nós como algo muito além de nós mesmos, de nosso núcleo, faz justamente ficar mais claro a ideia de que nós somos uma família maior, de que nós somos todos irmãos em Cristo. E pensando sobre isso, a gente começa a entender, foi o modo que eu enxerguei, né, e que eu fiz essa reflexão por meio das frases dos papas, de que a partir do momento que a gente entende que família é o principal patrimônio da humanidade, e que a gente entende
que nós todos do mundo somos uma família maior, porque somos irmãos em Cristo, estamos todos unidos, né, no amor dele, a gente começa a entender que o principal patrimônio da humanidade é justamente o ser humano, né? O ser humano que sabe se conectar, que sabe se relacionar, que sabe amar e sabe ser família. E isso me faz trazer para vocês, né, a ideia de que quando a gente fala de oração pela família, isso se estende, né? Isso vai muito além do que nosso núcleo, nossa casa. Isso vai para o mundo todo. Todas essas famílias do mundo que estão passando por dificuldades nesse momento, a nossa própria família e a nossa família maior, né? Que somos todos nós. Então, eu queria trazer junto com o Tice essa ideia de que a gente sempre procure estar em oração, em conexão com o pensamento em família, né? Em como ela é importante, em como ela realmente é a base e nessa família maior, né? Que todos nós somos. Então, que a gente possa entender que nós somos muitos, mas que nós somos interligados. E nesse momento em que a gente se entende como muitos que se conectam, a gente também consegue se entender como uma coisa só, como um só. E para terminar essa reflexão, eu queria trazer para vocês uma outra forma de oração. Então, é isso. Queria agradecer e que vocês terminem rezando junto com a gente nessa última oração, tá certo? Ser tu mesmo agora e sempre ser Ser tu mesmo agora e sempre ser Ser tu mesmo agora. Ser tu mesmo agora e sempre ser Ser tu mesmo agora e sempre ser Ser tu mesmo agora. Mas se és com ele, ser milhões de milhões, ser Inja, Sabra e Shatila,